Eu estava um dia no meio da Praça da República em São Paulo, aflito, uma situação na minha vida difícil, atravessando a praça para ir encontrar com outra situação difícil. Aquela cidade passava por mim, né, fervendo, e eu parei no meio da praça. Eu lembro que eu engasguei, eu enchi o olho d'água, falei, puxa Deus, que dia chato, que coisa difícil, além dos meus problemas, um monte de gente com problemas sérios que eu vou ter que ajudar, e esse povo passando aquilo na minha cabeça, né, como um filme, essas ideias. Eu falei, ninguém sabe o que eu estou passando, eles não dão a menor bola, dá vontade de pegar um doido, eles falam, vem cá, você não sabe que eu estou sofrendo, você não pode me ajudar? Ninguém me ouve nessa praça, meu Deus, ninguém me ouve nessa praça. E aí eu escutei aquela voz que você não escuta aqui, mas você escuta lá. Ouve sim. Ouve sim. Eu estou te ouvindo. Ouve sim. Eu respirei e falei, vamos pro pau. Seja ele qual for. Capítulo 45 do livro de Jeremias, se você puder espiar aí, é um capítulozinho desse tamanho. Deus está passando sobre a terra e fazendo juízo pelo pecado que é abundante. Jeremias, o profeta, é a voz dele para aquele tempo. Jeremias diz, os homens me procuram e ferem-me, e abrem sulcos, é a palavra hebraica, abrem valas em mim com a sua língua, caluniam, me atacam, está difícil. E de repente, o capítulo 45 é um parêntese em toda essa história, porque Deus para ouvir um cabeça de bagre chamado Baruque, que é o escriba de Jeremias, que no meio de toda essa confusão resolveu ter uma crise existencial. Mas é a dele, é real. Olha aí o texto, o pau está quebrando em volta. E aí tem que ter um parênteses, parece que Deus faz assim, na história. Falou, Baruque, está escrito aí. E fala através de Jeremias, né? Jeremias fala, Baruque, está chorando aí sentado. Assim diz o Senhor acerca de ti, Baruquinho no meu coração. Eu estou te ouvindo, rapaz. Eu estou te ouvindo. Agora olha em volta de você. E o Baruque olha, está escrito aí na tua Bíblia. Veja que desolação eu estou causando por conta desse acerto de contas que é necessário. Tu fica aí pedindo para ti, Baruque, grandes coisas. Eis que eu te dou a vida. É a maior das coisas. Tristemente eu estou tendo que lidar com esse povo. Tem gente morrendo aí por culpa única e exclusiva de sua própria rebeldia. Mas você não, Baruque. Tens a vida, que queres mais? E o Baruque toma um chacoalhão, levanta, sacode a poeira e continua fazendo o seu serviço. E a história então continua. É um parênteses, repare até no tamanho, né? É um parênteses dentro do livro de Jeremias. Um dos mártires da história moderna do cristianismo chamava-se Dietrich Bonhoeffer. Esse camarada foi preso no regime de Hitler, porque ele era contra aquela impiedade toda. Ele estava estudando fora, terminando um doutorado. A guerra estourou. Os seus diretores lá na universidade falaram, não volte para a Alemanha, Bonhoeffer. Você tem um coração santo, justo, reto, você não vai conseguir ficar calado. E os caras vão te pegar. Ele falou, um pastor tem que estar com as suas ovelhas sempre, especialmente na adversidade. Ainda que eu morra, é lá que eu tenho que estar, é lá que está o meu rebanho. E ele voltou para a Alemanha. Do jeito que ele chegou, pá, cadeia dele. Eles tinham àquela altura na Alemanha uma igreja paralela, clandestina, porque a igreja oficial estava sentada no colo do Hitler, literalmente, e eles tinham um seminário clandestino, porque o seminário oficial estava sentado igualmente, literalmente, no colo do Hitler. Bonhoeffer estava envolvido com esses dois grupos, dessa santa subversão, dessa profética rebeldia. Bonhoeffer foi preso, e na prisão ele se tornou o pastor de uma grande igreja, que várias vezes na semana se reunia. Imagine isso, né? Um campo de concentração daqueles que a gente vê na televisão. Gente sentada, as mulheres, muitas delas já de cabeça raspada, chorando a dor de ter perdido seus queridos, parte deles ou todos eles ontem ou hoje, sabendo que podiam ser os próximos a morrer. Bonhoeffer conta que algumas vezes durante os cultos a polícia interrompia, pedia licença e tirava 2, 3 ou 4 que eram levados para a câmara de gás. Você já pensou o que é isso? E esse moço de 37 anos, um moço, a noiva lá fora, com quem ele se corresponde escrevendo. Você pode ler as cartas, estão publicadas em português. Cartas da prisão, Dietrich Bonhoeffer. Pode assistir o filme da vida dele, que qualquer locadora evangélica
Boa deveria ter. Então o que acontece? Esse moço está pregando lá dentro, está ministrando lá dentro. Um dia termina o culto de domingo, como agora eu estou pregando aqui. Quando ele está terminando o culto, novamente a porta se abre. E a polícia está entrando. E todos ficam atentos, porque alguém mais vai ser levado para morrer. Naquele dia, quem vai morrer é o pastor da congregação. E eles fazem de propósito. Eles só levam a Bonhoeffer e a um outro pastor auxiliar dele naquele grupo. Era uma igreja de fato dentro do campo da concentração. Eles são pegos e vão sendo levados. A igreja começa a chorar a perda não só dos irmãos, mas desses heróis e líderes no meio daquela adversidade. E quando Bonhoeffer chega na porta, que ele olha e vê o seu rebanho chorando, ele fala: gente, pode parecer o fim, mas fiquem tranquilos, é só o começo. É só o começo. Alguém ouve Bonhoeffer. Alguém ouve. Alguém está ouvindo. E ele sabia disso. E dali nunca mais, nem aqueles irmãos, nem ninguém, nem a noiva, nem os familiares pôde ver Dietrich Bonhoeffer. Mártir da fé cristã moderna. Alguém aqui nunca tinha escutado falar em Dietrich Bonhoeffer? Levante a mão, por favor. Mesmo. Pode abaixar. Bispo Macedo, vocês sabem quem é, né? Esteve Hernandes, Marcelo, Luana. O problema, às vezes, a gente sabe os heróis errados. Né? A gente fica aí cuspindo fogo. Vocês conhecem. A mim, Silas Malafaia, esses caras. Procure conhecer um pouco mais dessas pessoas que um dia na vida precisaram perguntar: será que alguém está me ouvindo? E graças a Deus ouviram lá na alma. Sim, eu ouço. Eu estou te ouvindo. Por que eu mencionei Dietrich Bonhoeffer? Adivinha qual é o texto que mais aparece em todas as cartas que ele escreve de dentro da prisão? Jeremias 45. Sacou? Estamos pedindo grandes coisas porque está doendo muito mesmo, mas Deus nos lembra: você tem a vida. Você tem a vida. Bonhoeffer, o mundo está pegando fogo com esse maluco desse Hitler, esse tirano, não é? Esse enviado do próprio demo. Calma, você tem a vida, meu filho. Isso faz toda a diferença. Então essa é outra coisa desse texto que a gente não pode perder de vista. Deus não perde você de vista, mesmo no meio da massa, mesmo no meio da multidão. Vamos em frente, para a gente de fato caminhar para a conclusão desse texto. Ainda algumas coisas que aparecem aqui. No verso 34 ainda, além de curar enfermos, ele expulsava quem? Demônios. E não lhes permitia que falasse. Por quê? Porque sabiam quem ele era. O episódio anterior, na sinagoga, aparece um endemoniado, não aparece? Aparece um endemoniado, exatamente antes do texto que nós estamos lendo. E se você olhar a cena é assim, ó. Jesus, o cara que o texto diz está endemoniado, e atrás dele os escribas e os fariseus, a religião oficial. É como se Jesus olhasse e visse aqui o demônio e os seus agentes. Desta feita, religiosos com más intenções, religiosos que são, como ele diz outro momento para eles, tais quais sepulcros caiados, né? Se fosse hoje, talvez eu pudesse dizer: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E agora, de novo os endemoniados estão ali. Na sinagoga, o demônio pula e vem querer trocar uma ideia com Jesus, não vem? Olha aí no texto, está escrito na tua Bíblia. Capítulo 1, verso 21 em diante. O demônio pula e no verso 24 o demônio diz quem é ele. O que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes perder-nos? Olha só, bem sei quem és. És o Santo de Deus. Se Jesus tivesse essa cabecinha que tem alguns pregadores modernos, ele ia falar: peraí, quem que eu sou? És o Santo de Deus. Espera um pouquinho, microfone. Quem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que eu sou? És o Santo de Deus. Olha aí, gente. Não é? Aqueles caras gostam de ficar entrevistando demônio. Demônio, você usa esmalte? Não. Você gosta de cachaça? Não. O que você gosta? Eu gosto de vir aqui nessa igreja. Me deixam falar no microfone. Então tem isso. Jesus não. Ele manda o demônio calar no ato. Cala! Sabe por quê? Uma questão óbvia. Porque Jesus não quer testemunho de demônios. Ele quer o teu e o meu testemunho. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai dele, não o demônio. Repito, ele não quer testemunho de demônio. O demônio não tem parte com o que é divino. Ele é mentiroso, ele é sagaz.
Ele nos inveja por termos corpos. Ele quer, Jesus, o meu e o teu testemunho. Isso é fato do texto, inclusive. Porque tudo que o demônio ia falar de Jesus, ele proibiu que falasse. Pode ver na Bíblia, daqui para frente as pessoas começam a falar. As pessoas começam a ver Jesus agindo e começam a falar, não é esse o enviado, não é esse o Messias, não é esse o santo que há de vir, não é esse aquele que aguardamos. As pessoas começam a dizer o que os demônios iam dizer.